Olá pessoal, meu nome é Kleber, eu sou professor de inglês aqui no Instituto Americano de Ensino e hoje quero trabalhar com vocês com algumas palavras que a gente utiliza para falar sobre como a gente se sente com medo ou coisas que fazem a gente se sentir com medo. Eu não vou falar sobre os vocabulários de coisas assustadoras, mas vamos falar sobre essas palavras que a gente usa para falar como é que a gente se sente em relação ao que nos assusta e vamos falar sobre como eu digo que eu estou assustado por algo. Tá bom? Vamos lá. Então eu quero falar com vocês aqui assim. Ó. A pergunta para vocês é: What are you afraid of, scared of or frightened of? Então vocês veem que ali a gente tem três palavras que a gente pode utilizar para falar sobre o que a gente sente medo, ou o que nos assusta, ou o que a gente teme. Essas três palavras, ela têm basicamente o mesmo significado, né? Elas são sinônimos que são semelhantes, né? Palavras com sentidos semelhantes. Vamos dar uma olhada ali também na palavra terrifying hoje, né? É essa palavra que significa ter medo numa intensidade maior do que as outras três que a gente trabalhou ali, que é o afraid, scared and frightening. Faz sentido? Tá fácil? Muito fácil? Ok, vamos seguir ali, dar uma olhada nesses exemplos. Aqui eu posso dizer assim: All small children are afraid of, scared of, or frightened of school bullies. O que é bully? Bully são os bullying, né? Quem faz bullying na gente, são os valentões, aquelas pessoas que podem usar de violência ou pode usar de algum tipo de abuso contra a gente. Né? Então, all small children are afraid of, scared of, frightened of school bullies. Então, eu posso usar essas três palavras para dizer que crianças pequenas, né, small children, elas têm medo, elas se assustam com, ou elas temem esses valentões das escolas que fazem abuso com as pessoas. Certo? Bom exemplo esse. Vamos seguir um pouco mais então. Lendo logo abaixo, a gente vê que tem assim, ó. Don't be scared, afraid or frightened. I'm not going to hurt you. Então aqui nessa frase a gente está dizendo assim, não tenha medo, não fique assustado, ou não tema, que eu não vou te machucar, hurt you, não vou te machucar. Então mais um exemplo mostrando que a gente pode usar essas três palavras para mostrar, né, que a gente está com medo, assustado ou teme algo. Muito bem. Essas três palavras, elas podem, né, ser acompanhadas pela preposição of. Né? Então eu posso dizer, he is afraid of, ou he is scared of, ou he is frightened of flying in small planes. Então ele tem medo, ele teme, ele está assustado de, ou ele se assusta de voar em aviões pequenos. Agora veja que interessante. Aqui a gente colocou o ing neste verbo, no verbo voar, no verbo fly. Não porque ele está no continuous, não, ele não está no continuous. Ele está indicando que esse verbo está no infinitivo, ele está sem conjugação. Então é assustado, teme ou tem medo de voar e não voando. Né? He is afraid of, scared of, or frightened of flying in small planes. Tranquilo? Muito bem. Seguindo então, nós vamos ver ali que as palavras scared e as palavras frightening, a gente pode utilizar por vezes a preposição by depois delas. Então, lembre que é apenas o scared e o frightened. Já a palavra afraid, a gente não pode usar, né, utilizar o by depois dela. Vamos ver alguns exemplos? She was scared by the hooting of the wall. Então, a gente está dizendo, ó, scared by. She was scared by the hooting of the owl. O que significa essa frase? Então, que ela estava com medo do canto aquele pássaro da noite que tem olho grande. Como é o nome? Daqui a pouco vem. Então, she was scared of the hooting of the coruja. Veio. Do barulho da coruja, do som que a coruja faz. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo. They were frightened by, terrified by the gunfire and the breaking of the glass.
Então ela estava com medo ou aterrorizada pelo tiro, né, pelo tiro da arma, pelo barulho do tiro da arma e pelo breaking of the glass, pelo quebrar do vidro. Olha que interessante, aqui a gente traz a palavra terrified, que também pode usar o by, e o frightened, que também pode usar o by. Agora, lembrando que o afraid, a gente não pode usar o by depois deles. A diferença entre o frightened e o terrified aqui é que o frightened demonstra para a gente um medo mais fraco do que o terrified, que é um medo muito maior que a gente exprime, né, que a gente conta com essa palavra. Então, terrified, ele vai expressar, né, express a stronger degree of fear. Então, um grau maior de medo. Olhando ali o exemplo, he's terrified of ou by large dogs and won't go near them. Então, ela está aterrorizada por ou de grandes cachorros e ela não vai chegar perto deles. Então, o terrified eu posso utilizar tanto a preposição of ou by depois deles. Tranquilo? Fácil? Mas, professor, eu vi ali que tem alguns jeitos diferentes que essas palavras podem aparecer. Então, pode aparecer frightened ou frightening, terrified or terrifying, scared and scary. Qual que é a diferença entre essas duas palavras, né? Essas duas formas de escrever essas palavras? Quando a gente escreve essas palavras finalizadas com ed, né, a gente está transformando elas, a gente está utilizando elas para falar como eu me sinto. Então, describes how you feel. Descreve como você se sente. Agora, se eu estou escrevendo essas palavras com frightening, terrifying, terminadas com ing, ou scary, terminada com y, isso vai descrever como é que algo ou alguma coisa me faz sentir, né? Como que aquela coisa me afeta. Faz sentido? Talvez? Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Ó. Frightened, terrified and scared. Então, terminou com ed, é para falar como eu me sinto. Então, I felt frightened, terrified ou scared when night fell and I was nowhere near human habitation. Então, eu me senti assustado, aterrorizado ou com medo quando a noite caiu e eu estava no meio do nada, perto de nenhuma civilização, né? Sem nenhuma habitação humana. Então, eu estou falando que o estar nesse lugar, onde não, longe de tudo, sem nenhuma habitação humana, me deixou assustado, aterrorizado ou com medo. Agora, se eu utilizo o frightening, terrifying ou scary, eu vou dizer, como exemplo ali, being alone in a cave with 5,000 bats was scary, terrifying or frightening. Então, estar naquela caverna com milhares de morcegos foi assustador, foi aterrorizante, me deixou com muito medo, né? Foi assustador. Então veja que utilizando o scary, terrifying e frightening, eu estou dizendo que estar na caverna foi assustador, foi aterrorizante, me deixou com medo. Agora, quando eu usei aqui em cima que estar no lugar longe de tudo, no meio da noite, me deixou assustado, me deixou aterrorizado e me trouxe medo. Faz sentido? Sim? Muito bem. Então, eu gostaria de voltar lá na nossa próxima, no que a gente começou, né, com as perguntas, e perguntar a você: What are you afraid of? What are you scared of? What are you frightened of? Me manda aqui, me deixa aqui nos comentários desse vídeo quais são as respostas que você poderia dizer. Né? O que te assusta? O que te dá medo? E o que você teme? Caso você precise de qualquer ajuda, eu vou deixar ali o link para você nos chamar no WhatsApp para eu poder te ajudar com qualquer outra dúvida em inglês que você também tiver. Thank you very much for watching. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal e habilitar ali as notificações para que você receba outros vídeos para você continuar aprendendo inglês. Bye bye, be good and take care.